Olá, gente, tudo bem? Professor Adriano na área. Vamos fazer a correção do exercício. Vamos resolver esse exercício aí que ficou para vocês realizarem. Então, bora lá. Quatro motoristas envolvidos em um acidente fazem as seguintes declarações: João, Carlos foi o culpado. Pedro, eu não fui o culpado. Carlos, Paulo foi o culpado. Paulo, Carlos está mentindo. Sabendo que apenas um dos motoristas mente, quem foi o culpado pelo acidente? Então é o seguinte, gente, esse exercício aqui, lembra que lá no inicial está escrito, geralmente você tem que achar as contradições. Então, como fala aqui, ó, que apenas um motorista mente, quem foi o culpado, então só tem um culpado do acidente aí, né? Se você analisar aqui, você tem duas afirmações que é conflitantes aqui, ó. Tem o João falando que foi o Carlos o culpado, né? E o Carlos falando que foi o Paulo o culpado. Então aqui você tem duas. Está afirmando que tem dois culpados aqui, o Carlos e o Paulo. É possível ser dois, é um só. Então essas duas aqui se contradizem, né? Se você não quiser ficar analisando aqui, eu costumo fazer a tabelinha, que a gente já viu na outra aula. Então vamos fazer a tabela aqui, para ver se facilita, ó. Põe uma linha assim, vou pôr uma outra linha aqui, ó. Tranquilo? Então vamos lá. Aí você tem o João, o Pedro, o Carlos e o Paulo, ó. Do outro lado você tem o João, o Pedro, o Carlos e o Paulo. Tranquilo? Agora vamos lá. Como ele fala aqui, ó, sabendo-se que, peraí, sabendo que apenas um dos motoristas mente, ó, sabendo que apenas um dos motoristas mente. Então, só vai ter uma falsa aqui, dessas aqui, as outras são todas verdadeiras, certo? Então vamos analisar aqui, ó, vamos colocando a culpa aqui em cada um aí, ó, né? Se o João for o culpado, então o João é o nosso culpado agora. Então quando ele fala que o Carlos foi o culpado, isso daqui é falso. O culpado é o João. Se o João é o culpado e o Pedro fala eu não fui o culpado, isso aqui é verdadeiro. Se o João é o culpado e o Carlos fala foi o Paulo o culpado, isso aqui é falso. Se o João é o culpado e o Paulo fala que o Carlos está mentindo, realmente o Carlos mentiu, porque ele falou que foi o Paulo e a gente concluiu que é falso. Então isso daqui é verdadeiro. Certo? Beleza, gente? Agora vamos culpar o Pedro. Foco no Pedro. Pedro, culpado. E o João fala aqui, ó, que o Carlos é o culpado, então a afirmação do João é falsa. O culpado não é o Carlos, o culpado é o Pedro. O Pedro fala, eu não fui culpado. Isso aqui é falso, ele é o culpado. Então isso daqui é falsa. Se o Pedro fala que o Pedro é o culpado e o Carlos fala aqui que o Paulo foi o culpado, isso daqui é falso, não é o Paulo o culpado é o Pedro. Se o Pedro é o culpado e o Paulo fala que o Carlos está mentindo, realmente o Carlos mentiu aqui, ó. Essa daqui é a verdadeira. Beleza? Vamos para a próxima. O Carlos fala que é o agora o Carlos é o culpado. Se o Carlos é o culpado e o João fala que o Carlos foi o culpado, essa daqui é a verdadeira. Se o Carlos é o culpado e o Pedro fala que não foi o culpado, essa também é verdadeira. Ele não foi o culpado mesmo, o culpado foi o Carlos. O Carlos é o culpado e o Carlos afirma que o Paulo foi o culpado, essa daqui é falsa. E o Paulo afirma que o Carlos está mentindo. Verdade, ele mentiu mesmo, tanto que a afirmação dele ficou falsa. Vamos para o Paulo agora. Se o Paulo for o culpado, a hora que o Carlos fala, que o João fala que o Carlos foi o culpado, isso aqui é falso. Paulo culpado e o Pedro fala eu não fui o culpado. Verdade, ele não foi o culpado, foi o Paulo. Se o Paulo é o culpado e o Carlos afirma que o Paulo foi o culpado, o Carlos está falando a verdade, certo? E o Paulo falou aqui que o Carlos mentiu. Não, o Carlos falou a verdade. Então essa daqui é falsa. Bem, temos aqui as situações, agora vamos analisar qual hipótese cabe no problema. Ele fala aqui, ó, sabendo-se que apenas um dos motoristas mente. O único lugar onde tem só uma afirmação falsa é aqui, ó. Certo? Então,
O culpado pelo acidente é o Carlos. Então já matamos a charada. Carlos foi o culpado. Beleza? Isso aí, gente. Valeu. Dá uma clicadinha aí no um joinha aí no canal aí. Ajuda o canal a crescer para atender a mais pessoas. Abraço. Tchau, tchau.